Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o mundo dos objetos. Para isso, eu queria que você pegasse o seu livro SME2 de Ciências e abrisse na página 40. Eu vou colocar aqui também, tá? Mas vocês podem ir acompanhando aí no de vocês. Olha só que imagem bonita, gente. Uma mergulhadora, né? Vendo aqui o fundo do oceano. A gente sabe que nós, seres humanos, temos a capacidade de explorar vários ambientes, né? Devido à nossa criatividade. A gente cria roupas, equipamentos que permitem que a gente vá lá, né? E pesquise um pouco mais sobre esse mundo. Aqui, no caso, essa daqui é a Renata. Ela é uma mergulhadora, tá bom? Então, ela foi lá explorar o fundo do mar. Observem bem que ela está com todo o equipamento, né, a roupa necessária para que ela possa ver esses animais lá no fundo do oceano. Agora, para que a Renata possa ir lá no fundo do oceano, poder ver os animais, né, e também fotografar, porque ela gosta de fotografar, ela precisa de alguns equipamentos, né? Esses equipamentos, eles foram criados para que ela possa utilizar. Na natureza, vocês já aprenderam que nós temos os recursos, né? Que são os materiais que nós encontramos na natureza. Lembra que em matemática vocês viram isso? Sobre recursos naturais? Então, os recursos naturais são os materiais que a gente encontra na natureza. Aí, o que acontece? Tem alguns recursos que eles são utilizados na fabricação de alguns objetos. Uma outra coisa que eu posso observar aqui nessa imagem é que nós temos o barco onde a Renata vai para poder mergulhar. Esse barco aqui, ó, a gente pode ver que ele é feito de madeira. Quando o meu objeto é feito já de um recurso que eu já tiro da natureza, diretamente da natureza, eu falo que ele é um material natural, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o exemplo do barco da Renata. E em casa também nós temos alguns objetos que são diretamente da natureza, como, por exemplo, colher de pau, né? Aquela colher que a gente usa para cozinhar, fazer aquele delicioso brigadeiro, né? E aí, o que acontece? Nós temos um material natural, então ele vai ser tirado diretamente da natureza. Agora, tem alguns materiais que eles têm que passar por um processo. Então, eu pego, por exemplo, a celulose. Lembra que a gente falou de celulose? Que ela é utilizada na fabricação de tecidos e papéis? Então, mas eu não pego a celulose e ela já é o livro, né? Nosso livrinho. O que acontece? Tem que passar por todo um processo para que essa celulose possa ser utilizada na fabricação desse livro. Então, quando eu preciso pegar esse material, esse recurso natural, e tenho que passar ele por um processo para transformar ele em um outro objeto, eu falo que esse objeto é um material artificial ou sintético. Um outro exemplo também, né, de material artificial ou sintético é a garrafa, né? A garrafinha de plástico, ok? Então, só para reforçar, o material natural, ele é retirado, ele é encontrado diretamente na natureza. Já o material artificial ou sintético, ele é criado, ele é produzido pelo homem com a ajuda dos elementos dos recursos naturais. Agora, só para a gente fechar, nós temos que ter muito cuidado na hora de utilizarmos os recursos naturais. Por quê? Porque tem alguns recursos que eles são limitados, ou seja, se a gente não usar com bastante consciência, com bastante cuidado, eles podem acabar, como é o caso do petróleo, da madeira, e mesmo aqueles recursos que são ilimitados, como a água, por exemplo, né, que a gente sempre tem, ela já está ali na natureza, nós também temos que ter muito cuidado e não devemos poluir e nem desperdiçar água, ok, galerinha? Um beijo para vocês, até a próxima!